Boa noite novamente, pessoal. Está gravando aqui. Perfeito, gravando já. Lucas perguntou, certo? Então, nós vamos, evidentemente, abordar hoje a questão do lançamento e desses institutos, dessas possibilidades jurídicas que o gestor contábil e o contador podem empreender. A parte processual, a parte de processo, tá? De processo. Só que eu estou falando solto. Professor, o senhor, em que momento que está acontecendo isso aí que está falando? Eu não estou entendendo em que momento está isso acontecendo. Então, vamos compreender aqui para os colegas, e por isso que eu acho importante, isso aqui não vou repetir toda a linha do tempo, mas só para a gente compreender, em que momento nós estamos falando disso aí. O senhor disse que nós vamos discutir hoje, segundo o nosso conteúdo programático, nós vamos discutir esse ponto aqui. Perfeito. Esse ponto aqui que poderá levar a esse aqui, a constituição definitiva do crédito tributário. E vinculado a ele, antes desse lançamento aqui, nós temos as chamadas exclusão, certo? Vinculado a esse, nós temos a possibilidade de suspender que o fisco te cobre, suspender que o fisco cobre o tributo ao nosso cliente, certo? Suspender implica que suspende e pode voltar, tá? Suspende e pode voltar. Sim, e que ações judiciais no âmbito tributário nós podemos fazer para isso acontecer? Beleza. E podemos também acontecer aqui, depois dessa definição efetiva, constituição definitiva, nós podemos ter a extinção do crédito tributário. Extinção do crédito tributário. E quando é que isso ocorre? Isso é o que nós estamos discutindo agora. Tá? Que nós vamos começar a discutir agora. Tá? De fundamental importância, por quê? Olhem a sequência lógica. Existe uma lei. Ela está inerte, morta, fria. Existe uma lei. O tributo tal, pagar o tributo X. Tributo X, ele existe no mundo aqui, está inerte. Isso é bem, eu estou falando assim de forma bem objetiva, né? Tem toda uma questão técnica e tal, né? Está lá nos textos, eu não vou estar lendo o texto. Você lê em casa. Aí nós temos aqui a existência do mundo jurídico, hipótese de incidência. Que é esse primeiro ponto aqui. Tá? Já começou a cobrar? Não tem ainda. Tem que ter aquele momento que vai vincular o sujeito ativo ao sujeito passivo, sujeito ativo ao passivo, que é a situação que vai fazer gerar esse vínculo, que é o fato gerador, para criar uma obrigação tributária entre o fisco e o contribuinte. Tá? Então, tem esse momento. Beleza. O fisco já pode te cobrar? Não. Ele não pode te cobrar ainda, não. Não pode. Tá? Porque pode acontecer uma situação aí. Qual a situação? O governo federal, estadual, municipal resolveu, através do seu legislativo, editar uma lei dizendo, estamos aqui possibilitando a isenção tributária para o tributo X. Então, se ocorreu a isenção tributária mediante uma lei, então, excluiu antes daqui. Excluiu, beleza. Aí, por isso que os empresários vão no Congresso, vão não sei o quê, é o chamado lobby, né? Vai lá, pressiona a Câmara, deu uma isenção aí, está difícil, tal, tudo, para um determinado segmento. É possível? É possível. É ilegal? Não é ilegal, é lobby. Lobby não é crime. Tá? Querem até regulamentar o lobby. Mas aí eu já tenho uma dívida de IPTU muito longa, eu tenho já uma frota de veículo, eu tenho, e
IPTU, competência municipal, eu já tenho uma dívida de IPVA, eu tenho uma frota de veículos, de caminhões, certo? E aí eu venho aqui negociando e tal, multas, etc. e tal, aí o IPVA, competência do Estado, a Assembleia Legislativa vai dizer, não, então vamos proporcionar aqui eu falei o primeiro aqui, isenção, vamos proporcionar uma anistia. Então, vamos anistiar, no caso aí, as multas, você vai pagar só o principal lá do início. Show? Anistiou, beleza. Então, excluiu isso aí. Excluiu, evidentemente, houve a exclusão, certo? Evidentemente, não ocorreu ainda de forma efetiva, porque houveram várias multas, né? Várias multas, logicamente, né? Várias multas, etc. e tal. Então, o contribuinte não vai, evidentemente, fazer o pagamento desse tributo. Beleza. Isenção e anistia tranquilo, ia ser para V2 mesmo, mas bem tranquilo. Bem tranquilo. Certo? Só que pode ocorrer o seguinte, nós temos que ter, e para que nós tenhamos esse crédito do fisco, é necessário a condição que ocorrer um chamado registro. Por que é que Luciano diz registro e vocês vão ler por aí inscrição? Eu não gosto de dizer inscrição. Por quê? Vocês vão ler inscrição. Por quê? Porque inscrição nós podemos confundir com isso aqui. Bem aqui, ó. Uma chamada DA, dívida ativa. Inscrição é inscrição na dívida ativa. Eu gosto de dizer que há um registro, há um lançamento. Quando ocorre o lançamento, certo? Aí nós poderemos ter a constituição definitiva do crédito tributário. Ter a constituição definitiva do crédito tributário. Você já vai pagar? Não quer dizer que você vai pagar. Você vai ser notificado? Vai ser notificado. Você já vai pagar? Não quer dizer. Seu cliente... Está aqui, meu cliente, aqui no meu escritório de contabilidade. Ó, aqui, ó, qual é o prato que o senhor deseja? Tem esse aqui, esse outro, esse aqui. O que, é que o senhor quer? Contrate nosso escritório. Não, eu tenho uma dívida de 5 milhões de reais, vamos suspender essa dívida, eu vou ter uma boa venda ano que vem, não tenho como pagar esse ano, vai quebrar a empresa, então vamos analisar os mecanismos jurídicos, contábeis, legais, para que a gente suspenda a cobrança desses 5 milhões pelo fisco. É possível? É possível. É ilegal? Não é ilegal. Está aqui, ó. Qual é o prato que o senhor deseja aqui? Nós podemos pedir a exigibilidade, a suspensão por aqui, nós podemos conseguir um parcelamento aqui que suspende, etc, etc, tal. Vamos analisar cada uma dessas situações. Tá? Cada uma dessas situações. Dependendo do contexto, pode ser que nós consigamos até uma extinção e não pague de jeito nenhum. É possível. Eu diria que nós estamos exatamente na metade da nossa disciplina, que é o centro, né? O ponto central, para que a gente consiga, evidentemente, discutir todos os outros contextos, né? Todos os outros contextos. Tá? Mas o que vem a ser lançamento, né? O que é o lançamento do crédito tributário? Para que a gente possa compreender o lançamento do crédito tributário, nós podemos socorrer do próprio Código Tributário, tá? Do próprio CTN. E o CTN diz para a gente, de forma bem clara, né? Primeiro ele traz a questão do crédito tributário, o pessoal de casa vendo, beleza? Né? O crédito tributário no artigo 139, deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho para 110%. Ok, vamos ver, 112%. Opa, aqui foi para 1.000 e tanto, 112%. Beleza. O artigo 139 vai e diz o seguinte: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Beleza, show de bola. Nós já vimos a obrigação principal, certo? O pessoal chega na porta ali e fala, a gente já não sabia nem quem era, sem a máscara, imagina com a máscara, né? É verdade. É igual o pessoal do capacete que fala com você na rua, né? Brincadeira. Então, é sério, mano. O crédito tributário decorre da obrigação principal. Nós já vimos o que era a obrigação principal, né?
Nós já vimos também que a obrigação acessória ela pode se transformar na obrigação principal. Obrigação acessória. Houve uma fiscalização, irregularidade na emissão de nota fiscal, foi notificado. A obrigação acessória. Você já tem a obrigação principal? Não. Multa, penalidade pecuniária. Transformou em obrigação principal. Certo? A obrigação principal é a própria possibilidade, é o próprio crédito, né? É o próprio crédito jurídico, é o próprio crédito tributário, é o valor, né? Propriamente dito. O que seria obrigação? Eu tenho a obrigação principal de pagar o imposto de renda, porque eu alcancei o teto. Eu tenho a obrigação principal de pagar o IPVA. O IPVA, o valor é minha obrigação principal. E vai uma série de tributos, evidentemente. Mas toda essa possibilidade jurídica dos acessórios se transformar na principal. E o crédito é o quê? Lógico, decorre da obrigação principal. E tem essa mesma natureza, né? Beleza. Artigo 140. As circunstâncias que venham modificar esse crédito, a extensão, os efeitos, as garantias e os privilégios, aí tem os privilégios do fisco, nós vamos ver, não vai excluir que o fisco cobre de você. Não vai excluir isso, certo? Não vai afetar essa obrigação tributária, certo? O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, ou seja, o crédito ele só se extingue ou suspende a exigibilidade ou é excluída nos casos previstos na lei. Perfeito. Esse é o introdutório. Certo? Só que para que nós possamos ter, evidentemente, esse crédito tributário, ele precisa ser lançado. E o lançamento está no artigo 142, que diz que compete privativamente à autoridade administrativa, quem é essa? O fisco, constituir o crédito tributário pelo lançamento, que eu denomino registro. Assim entendido, o procedimento administrativo é um procedimento administrativo, é a administração tributária, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador. Ocorreu o fato gerador que vinculou o sujeito ativo e o sujeito passivo? Morreu. Possibilidade de lançamento do crédito tributário. Tá? Possibilidade de lançamento do crédito tributário. Perfeito. Cortou aqui o PDF. Fato gerador da obrigação correspondente tem que determinar a matéria tributária. Qual é o tipo de tributo? A matéria tributável, como o CTN é geral, o tipo de tributo vai dizer a competência. Tributo é do município? É do Estado? É da União? Certo? Do município, do Estado, da União? Você está sendo cobrado na sua empresa, já ultrapassou o CRFAS, ação de execução para você pagar o IPTU da sua empresa, e o fisco, o procurador do município, entra com uma ação judicial na Justiça Federal aqui de Juazeiro do Norte, certo? É possível isso? Ele entrar com ação de execução, cobrando o IPTU da sua empresa, aqui, evidentemente, na Justiça Federal de Juazeiro do Norte? Pode? Pode não. Pode não. Ele não pode. É isso aí que nós vamos ver também. Não pode. Por que ele não pode? Porque, eu disse, competência tributária, IPTU. IPTU é federal? IPTU não é federal. Então, a competência não é da Justiça Federal. Não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Tá? Então, a gente vai ver no decorrer das ações judiciais. Tá? Isso é um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Se um procurador público, nas 3 esferas, fizer um negócio desse, é melhor dar as contas dele, que o negócio não deu bom, não. Não deu bom, não. Isso é um erro básico da advocacia, do jurídico, ainda mais do tributário, que é um negócio assim, uma celeuma estranhíssima, né? Isso é aluno falando aqui comigo, gente. São tantos alunos, vocês nem imaginam. Ainda dou umas orientações acolá. Então,
determinar a matéria tributável, vai calcular o montante do tributo, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, certo? Então, nós temos aí, evidentemente, a identificação do lançamento, propriamente dito. Então, só para ficar claro, o crédito tributário... É porque ele está bem no finalzinho do PDF, né? Espera aí. Pronto. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade. Aí a gente tem que ter uma cautela, meus doutores e minhas doutoras das ciências contábeis. A gente pode dizer que nós temos a constituição definitiva do crédito tributário com o lançamento? Vocês acham que sim ou que não? Você acha que é possível? Ocorreu algo lançamento, procedimento administrativo. Será que nós já temos a constituição definitiva do crédito tributário? O que vocês acham, sim ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque você vai ser notificado. E se você, quando for notificado desse lançamento, você pode empreender algum processo administrativo ou judicial que vai impedir que ainda ocorra a constituição definitiva do crédito tributário. Constituição definitiva do crédito tributário é um procedimento, em tese, definitivo, depois que ele é constituído definitivamente, para iniciar as ações possíveis de execução do fisco, caso você não pague. Certo? Só que para que a gente compreenda, evidentemente, as possibilidades jurídicas... Cadê você? Não. Deixa eu compartilhar aqui com os colegas de casa para não ficar só vocês aqui vendo. Estou procurando aqui. Foi aqui, ali não, aqui. Beleza. Show. Então, para que a gente não vá diretamente para o texto, né, da lei, para o texto propriamente do CTN, a gente tem que compreender que nós temos, e vocês sabem, evidentemente, 3 possibilidades de lançamento, né? 3 modalidades de lançamento. Nós temos uma modalidade de lançamento que é chamada de ofício ou direto, certo? De ofício ou direto, certo? Então, o fisco, ele de pronto, independente de ouvir o contribuinte, ele faz o lançamento do crédito tributário. Independente de ouvir o contribuinte, ele faz o lançamento do crédito tributário. E onde a gente vê de forma mais... A gente vai já para o conceito, calma. Vou compreender. Ele faz, isso aí você já sabe também. Você já viu, claro. Então, o contribuinte, ele faz o lançamento do crédito tributário. O fisco, independente de ouvir o contribuinte. E aí a gente vê, pela nossa tabelazinha, algumas possibilidades que é comum na nossa vida, logicamente, quando você está em casa, de repente chega o seu boleto do IPTU. Né? Então, o fisco fez o lançamento de ofício, ou seja, sem ouvir você, certo? O que você poderia fazer? Aí você diz, você recebeu o boleto em casa, ocorreu o lançamento, vou provar agora para vocês. O lançamento para você pagar, chegou o boleto. Você pode dizer, opa, não, peraí, esse valor do meu imóvel não é isso, não. Aí o que você faz em linhas gerais que as pessoas não entendem? Entra com um procedimento administrativo no fisco, pedindo a reavaliação da casa, se for o caso, entendeu? Antes de ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário. Então, você, não, está errado. Não, minha casa não é um valor venal, né? Em cima do valor venal. Não vale isso, não. Mas tenha cuidado, porque pode ser que tenha ocorrido uma valorização, né? Da casa. É muito perigoso, né?
quase sempre esse valor demora a atualizar, né? É um negócio que demora. Às vezes você vai, o valor venal é 50 mil reais, já passou, você mora nessa casa há 20 anos, já vale 500 mil reais, aí é perigoso, né? É bem perigoso. Mas é possível? Sim. O exemplo é para a gente compreender que você recebeu o boleto do IPTU, Imposto Municipal, o que foi de ofício, ainda não constituiu o definitivo, não, doutor. Você vai lá e diz, não, peraí. Aí você assina lá um formulário, isso ali é o chamado recurso administrativo. A pessoa tem um jurídico, né? Administrativo perante o fisco. Mesma coisa do IPVA. Nós somos obrigados, é lançado de ofício pelo Estado, é competência estadual, o IPVA, e somos obrigados a pagar em cima do valor do imóvel, do veículo. É possível questionar? É possível, sim. É bem difícil as pessoas questionarem, né? Mas é possível? Sim, esse é o chamado o lançamento de ofício ou direto da parte do sujeito ativo, né? No caso, o fisco, né? E nós temos também a possibilidade, pessoal, de que você, como contribuinte, diz, não, oi, peraí, não, senhor fisco, deixa eu ver o pessoal tá vendo? Senhor fisco, deixa eu pegar um outro pincelzinho. Preto, eu tenho aqui para todo gosto. Senhor fisco, neste tributo Y, o valor do meu imposto é 2Z, 2.000, hipoteticamente. É pessoal. Certo? 2.000, sei lá, né? 2.000, ou não, senhor fisco, esse tributo que eu tenho que pagar em cima de esse tributo, em cima de determinada possibilidade, é 100 mil reais. Quanto é que eu lhe devo? Quanto é que eu lhe devo? Ou seja, há uma declaração da parte do contribuinte para o fisco. Eu estou declarando para o fisco para que ele me diga, não, o seu percentual em cima de tal é 2Y de pagamento que você vai pagar. Tá? Vou provar para vocês. Pessoal que viaja muito, né? Que viaja para fora, você tem a possibilidade de se entrar com produtos na alfândega estrangeira, logicamente, você tem a possibilidade de declarar esse produto, dizer, estou trazendo um apagador. Quanto é que eu tenho que pagar para poder ele tornar legal no Brasil? Isso aqui é R$1. É nítido, eu pago na alfândega, regularizou, certo? Então, é o chamado imposto de importação sobre bagagens. É possível, você declara na alfândega. Quando o pessoal que já viajou, você recebe o formulário, tá? Dentro do avião, tá? Ainda mais em viagem internacional. Por favor, o senhor declare os bens que o senhor está trazendo, aí você desce, né, na alfândega, aí declarar imposto ou não vai declarar? Tem alguma coisa a declarar? Vai por aqui. Não tem? Vai por aqui. Certo? O risco de você ir por aqui e eles têm o poder de abrir, logicamente, né, a sua bagagem, ele encontrar, o senhor não declarou aqui esse apagador. Além do imposto tal, nós temos uma obrigação acessória de uma multa tal. É um risco, tá? Outra, imposto sobre a transmissão de bens, né? Você vai vender uma casa. Aqui, logicamente, nós estamos falando aqui de imposto federal, estadual e municipal. Você vai vender uma casa. Você não consegue transferir essa casa no cartório de registro de imóveis, mas não transfere de jeito nenhum, sem que você pague o danado do ITBI. Tem perigo.
E aí, por que é por declaração? Porque é em cima da declaração. Quanto é que vale o seu imóvel? Você está declarando. O que é que o fisco pode dizer? Não, peraí, não, seu imóvel não vale isso aqui, não. Vou mandar avaliar. Pode, pode. Você declara. Né? Você declara. Certo? Há uma grande controvérsia aí doutrinária de que, quando o fisco vai avaliar, ele estaria utilizando o poder de ofício. Entende? E ele que vai, não, você deve ser não, é tanto. Certo? Mas só para a gente compreender essa essência de quando é de ofício e quando é de declaração. Né? E aí a gente chega nesse. Peraí, posso dizer não? Não posso não. Nesse danado desse imposto chamado Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doações. ITCM, de mortes e doações, ou ITCD. Esse é um negócio complicado. Eu disse isso na aula passada, foi? Mas aqui a gente está falando no momento da declaração. Aí está eu aqui, fazendo um inventário aqui em Juazeiro, aí a família, eu disse, quanto é que vale essa casa aqui no Franciscano Salesiano, aqui no Salesiano? Quanto é que vale essa casa? Bom, essa casa deve estar valendo aí uns 300 mil reais e tal. Tá bom. O que é que tem mais? Veículo, tal, dinheiro em conta, tanto, tal. Pronto. Advogado, minha função. Advogado, minha função. Elaborar peça processual. Contador, te vira. Mas não assim, né? A gente vai... É nesse termo, né? É a parceria, né? Contador, tá aqui, ó. Veja lá com a Fazenda o chamado ITCMD. Aí o cartório, aí tem os contadores no cartório, né? Faz o lançamento no sistema, da Receita Federal, para poder, evidentemente, ser calculado o imposto. Eu estou declarando os imóveis, juntou tudo, deu 400 mil reais, hipoteticamente. Não, esse não deu, não. Acho que deu menos, acho que deu uns 300 mil. Acho que foi. Não lembro, não. Aí você está declarando a Receita Estadual os imóveis. Fisco, aí, meus amigos, foram 5 meses, 4 meses, eu no pé da fazenda para pagar o imposto. E a fazenda não queria receber o imposto. Ela tinha duas opções. Olha o que o pessoal da fazenda disseram. Não, o senhor declarou, houve a declaração, mas nós vamos mandar um fiscal, um perito, avaliar o imóvel. Olha só, ia avaliar o imóvel. Né? Digo, beleza, pode mandar. E ficou no pé, essa enrolada, saiu não, só fulana que está doente. Próxima semana, Cicrano, Beltrano e nada. Até quando eu conversei com umas outras pessoas atuar, eu digo, rapaz, está difícil aí. A gente quer pagar um imposto, a família está passando por uma situação delicada, que foi um ente que faleceu, né? Está abalada, então está tendo um prejuízo aí. Possivelmente eu vou entrar com uma ação de indenização por danos morais contra o Estado, né? Porque está causando aí um abalo à família. Aí eu falei, tu aí ligado, não, vai dar certo agora. Nem pisaram no imóvel, lançaram o imóvel. Aceitaram o que a gente disse, ou seja, nós declaramos que o imóvel valia tanto, e a Fazenda do Estado calculou, o ITCMD deu R$ 400, cota parte para cada um. R$ 400, 400 e pouco, mais ou menos isso. São 3 herdeiros, 400, 400, 400. Tá? Quando eu falei nesse exemplo, olha que coisa interessante, né? Foi quando eu estava falando da solidariedade tributária de ontem. Se um pagasse 3 vezes 4, 12, eu disse, é isso mesmo, 12 mil, os R$ 1.200 aproveitava para os demais, estava kit. Mas 400 de um herdeiro, 400 do outro herdeiro, 400 do outro herdeiro. Entendeu? Então, se um pagasse, aproveitava solidariedade nesse âmbito aí tributário, né? E aí eu já estou falando aqui da declaração que antecedeu isso aqui. Nós declaramos o valor do imóvel, ITCD ou ITCMD,
né? Alguns chamam de TCMD porque causa morte, mas TCD, se você vai ligar, ir na fazenda do Estado, e mesmo em Juazeiro, é ITCD. Ó, eu quero falar com o responsável pelo ITCD. Pronto, ITCD. Tá? Mas houve a declaração. Entendeu? Beleza. Você declara o valor do imóvel para poder, evidentemente, pagar. Para que ele diga quanto é que você tem que pagar. Você declara para que ele diga quanto é que você vai pagar. Certo? Melhor recapitulando. De ofício, o fisco já diz de pronto, ó, Vitória, tu tem que pagar tanto do seu carro, IPVA. Por declaração, eu digo o meu patrimônio bem, eu declaro quanto é que eu tenho, o que é que eu tenho, aí o fisco vai calcular. A outra situação, eu já recolho o tributo, o imposto. Eu já recolho. E pronto. Contribuinte? Não, já estou. Fisco, eu já paguei aqui R$ 500 de imposto de renda. É assim que a gente faz? né? Você calcula tudo e já paguei. Já paguei. Já paguei o imposto de renda. Aí o fisco vai fazer o que seguinte? Vai olhar, caiu na malha? Não, não caiu. Tá certo. Estou de acordo. Eu homologo o que você pagou. É o da homologação. Homologação. Aí vem imposto de renda federal, imposto de importação, exportação, operações financeiras, IPI, o próprio ITR. Vocês sabem que o ITR a gente recolhe, né? Paga o ITR, a gente é comum na comunidade rural. COFINS, PIS, etc. Tal. Mesma coisa a questão do estadual com o ICMS, a homologação, do imposto sobre serviço, você já recolhe, homologa, pode questionar o fisco? Pode quase tudo, pode quase tudo. Quando a gente chegar as garantias e privilégios do fisco, aí é que o negócio fica complicado. Né? Então, assim, eu acho que deu para a gente ficar bem claro isso aí, né, pessoal? É bem simples, né? Bem simples assim. A minha explicação foi bem simples, né? Tem todos uns termos técnicos, evidentemente, mas para que a gente compreenda aí as três diferenças entre eles, né? De fundamental importância, né? O de ofício, o fisco já diz, opa, Isaú, tu vai ter que pagar tanto. João Paulo vai ter que pagar. Vitória, ó, vai ser isso. Né? Declaração, você diz, não, ó, fisco, ó, eu tenho isso aqui, quanto é que eu pago? Né? O do homologação, digo, opa, não, eu já sei, eu já pago, eu já tenho que pagar isso aqui, R$ 2. Pronto. Aí o fisco vai olhar, deixa eu ver, não, tá ok, mas tá bom, vou homologar. Claro que não é com essa forma que eu falei, né? Estou falando de forma, né? Não é assim tão bonitinho também, né? Logicamente, né? Então, para a gente compreender aqui, aí a gente vai para a parte técnica, né? Para a parte técnica aqui, não vamos... Parte técnica, eu fico preocupado quando a gente chega nas ações, aí é porque eu falo, né, pessoal? Eu falo muito, né? Não, João Paulo? Falo. Pode dizer, João Paulo. Eu falo demais. É o que eu digo, a gente falava até amanhã. Eu acho bom quando eu estou em casa, que vocês também estão em casa, que aí eu falo até 22h10, né, por aí, às vezes. Não sei se foi nessa turma, se foi nas outras turmas, já fiquei, Vitória, até 22 e um pouquinho. Que crueldade, né? Então, pessoal, modalidade de lançamento, blá, 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 aí tem só os procedimentos, não vamos blá, 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 vocês lêem em casa, etc e tal, cadê? O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa no seguinte caso, quando a lei assim o determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, certo? Então, nós temos aí o lançamento de ofício, tá? Ok, mandado de ofício. Vamos aqui para o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento. Acabei de falar. A lei está dizendo.
Homologação. O contribuinte ele antecipa o pagamento. Só estou dizendo na lei, não quero confundir. Estou mostrando o que a lei diz. Eu falei de forma mais simples. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E por aí vem trazendo toda a legislação, tem alguns procedimentos, blá, 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 e aí é tranquilo, é tranquilo. Mas a essência é que a gente compreenda essa diferença e quando ocorre, né? E a possibilidade que nós temos de questionar, gente, de questionar. É de fundamental importância que a gente compreenda isso, que a gente pode questionar, de fundamental importância. De fundamental importância esse contexto. Né? Deixa eu só ver aqui, que o pessoal está me atrapalhando. E aí a gente vem, pessoal, exatamente para esse momento aqui. Espera ainda. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, para que não fiquem de casa sem ver essa situação aqui. Beleza. Tranquilo. Sim, só para que a gente compreenda aqui, né? Compreenda aqui. Tendo a gente analisado, pelo menos de forma introdutória, esse contexto, introdutória não, né? Acordou e está lá na legislação. O lançamento, a gente leva para a possibilidade de termos a constituição do crédito tributário ou não. E para isso, nós vamos estudar, claro, esses institutos, a possibilidade da suspensão, da cobrança do fisco, termos jurídicos tributários, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo fisco. A possibilidade de extinção, exclusão já antecipei, mas está no último conteúdo. E eu vou trazer aqui, eu acho que aqui está melhor de ver, do que nessa... O que está aqui nessa tabelinha verde aqui, azul, é a mesma que está aqui, tá? Esta que está aqui é um quadro comparativo, é a mesma esta, tá bom? Essa está bem colorida, blá, blá, blá e tal. Mas essa daqui tem algumas particularidades. Quando é que nós podemos ter a suspensão, deixa-me só ver pela legislação, suspensão do crédito tributário? Quando é que nós podemos ter a possibilidade? Vocês já sabem que momento nós estamos abordando, logicamente. Quando é que nós podemos ter a possibilidade de suspender para que o fisco não cobre do nosso cliente, do nosso contribuinte, do nosso sujeito passivo, do nosso empresário, toda a mesma pessoa, logicamente, eu disse de forma proposital. Tá? Onde isso está previsto? Está lá no Código Tributário Nacional, do artigo 150 ao 155A. As possibilidades. Quais são as possibilidades de suspensão? Como é que você pode suspender para que o fisco não te cobre? Você pode suspender para que o fisco não te cobre através de uma moratória. É possível suspender quando ocorre um chamado depósito do montante integral. É possível suspender quando nós podemos fazer uma reclamação e recursos administrativos. Calma, eu vou dizer cada uma delas. É possível nós suspender através de uma medida liminar. É possível nós suspender através de uma tutela antecipada. E é possível nós suspender que o fisco não te cobre o todo se nós fizermos um parcelamento. Então, estas são as possibilidades jurídicas e administrativas previstas na lei para que o contador, gestor contábil, e o jurídico advogado auxilie o nosso empresário, contribuinte, sujeito passivo, cliente, para que ocorra a suspensão da cobrança do tributo pelo fisco contra
ou em face destas pessoas sujeito passivo. Tá? Termos técnicos, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá? Um detalhe extremamente importante, que aí cai em exame de suficiência e concurso, é que esta lista, que a gente denomina também de um rol, aqui nós temos um rol, né? Um rol, ou seja, uma lista. Esse rol, ele não admite, tá? Em exame de suficiência e concurso, não admite outras possibilidades. É possível nós termos outras possibilidades que venham. Vamos criar uma nova aqui, tal possibilidade que vai suspender essa exigibilidade do crédito. Existem outras possibilidades? Não. Essa lista, ela é denominada taxativa. Essa lista, ela é denominada taxativa. Ou seja, ela não é uma lista exemplificativa. Não, não é exemplificativa. Ou seja, uma lista ou um rol exemplificativo, exame de suficiência com certeza, e concurso. Um rol exemplificativo implica necessariamente que é possível nós termos outras possibilidades de suspensão do crédito tributário, certo? É possível nós termos outras possibilidades de suspensão do crédito tributário. Então, você pode dizer, professor Luciano, tem lá no CTM essas possibilidades aqui. Vou já mostrar na lei, calma. Vou já mostrar. Está aqui, ó. Bem rapidinho. Está aqui, ó. A gente não disse que está lá no artigo. No artigo. Está aqui, ó. Suspensão do crédito tributário. Vai aparecer para o pessoal? Está aqui, ó. 151. Suspende a cobrança do fisco de um crédito tributário contra o contribuinte sujeito passivo. Está aqui. O rol. Aquele mesmo que eu disse para vocês. Está aqui. Artigo 151. Essa relação, ela não é exemplificativa. Ou seja, vocês não vão encontrar, tem lá numa lei do município dizendo uma nova possibilidade de suspensão do crédito tributário. Não pode. E outra, suspensão da exigibilidade do crédito tributário se aplica município, estado e União, mesma coisa. É geral. É geral. Tá? Mas tem lá uma lei no município de Juazeiro do Norte prevendo uma nova modalidade de suspensão do crédito tributário. Ela é possível, é legal? Não, é ilegal. É ilegal, simples dizer. É ilegal. Tá? Cabe o que aí? Cabe possivelmente ou uma reclamação nas cortes superiores, certo? Ou possível até uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, possivelmente, está na Constituição? Não. Mas é possível uma reclamação junto ao Superior Tribunal de Justiça, passando pelo Tribunal de Justiça, é possível? É possível, sim. Então, esse rol aqui, conforme o nosso exemplo, nossa tabelazinha, ele é um rol ou uma lista taxativa. É essa daí. E outra, Luciano, aí você diz assim, não, mas Luciano, não, peraí, Luciano, peraí. Tem uma lei aqui, uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, certo? Uma lei ordinária, criando uma nova modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Pode? Pode não. Pode não. Por que não pode? Não pode porque o CTN é uma lei complementar, nós já falamos isso. Somente
uma outra lei complementar que pode disciplinar sobre essa situação. Somente uma nova LC que pode disciplinar a situação, somente. Tá? Somente. Então, essas são as causas de suspensão do crédito tributário, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, certo? Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E nós temos aqui, né? Então, vamos ser mais objetivos, né? Quando é que ocorre uma moratória? O que é uma moratória? Moratória, em linhas gerais, pessoal, é estender o prazo de pagamento, é isso. Correu uma moratória, você tinha que pagar até dia 30 de setembro. Aí houve uma moratória, através de uma lei, que estendeu, não, agora o seu prazo é para pagar até tal tempo. Então, houve uma suspensão. O fisco ia te obrigar a pagar dia 30 de setembro, ia te obrigar a pagar dia 30 de setembro, mas aí surgiu uma moratória, uma lei, e não é mais 30 de setembro, é 31 de dezembro, que suspendeu a obrigatoriedade do fisco de cobrar. Você tem até agora 31 de dezembro para pagar. Ou seja, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, certo? Então, em linhas gerais, a moratória é isso aí. Mas outros detalhes, está lá na lei, está naqueles textos que a gente colocou lá para vocês. Certo? O que é o depósito do montante integral? É porque, assim, vamos compreender aí. O que é o depósito do montante integral? Antes, o nosso contribuinte foi no escritório de contabilidade, olha, eu quero questionar aqui esse tributo. Esse tributo aqui está errado, eu não vou pagar no fisco, eu não posso pagar. Então, gostaria que o escritório de contabilidade, com o seu jurídico, questionasse isso aí, está errado isso aí, certo? Só que o que existia antes? Você só poderia, antes, pessoal, você só poderia entrar com recurso no fisco, pessoal, isso é prática processual, fiscal, administrativa e judicial. Você mesmo, que fosse fazer o recurso, contador, gestor contábil, administrativamente, nem precisaria de advogado, você só poderia entrar com um recurso administrativo no fisco, tanto faz, na três esferas, municipal, estadual, federal, se você antes depositasse o valor que você deve. Da mesma forma, você só poderia entrar na justiça para questionar algo se você depositar. Doutor, peraí. Não, você está brincando com um negócio desse. Quer dizer, é o seguinte, o cara... Não, camarada corre como lixo. O nosso cliente, né? Nosso cliente está com problemas financeiros, deve 500 mil reais. Aí está dizendo, eu gostaria que você utilizasse, empreendesse aí a máquina, que é isso aqui, viu? A máquina jurídico-tributária das possibilidades jurídicas para que eu pague mais na frente, etc. e tal. Porque eu gostaria que você entrasse administrativamente, você tem que estudar a situação, ou judicialmente, aí você ia dizer, o cara já está quebrado. Eu sinto, mas eu só posso entrar na justiça se o senhor fizer um depósito do montante integral, que é o D, de 500 mil reais. Vai ser depositado numa conta judicial ou numa conta identificada pela Fazenda. Aí sim, nós vamos questionar. O cara não tem 500 mil reais. Se ele tivesse 500 mil reais, ele pagava, não era não? Oxi. Era ilógico. Era ilógico. Consta ainda essa figura? Consta. O que acontece? O que acontece? Com a Constituição de 88, aí há algumas divergências, ninguém, absolutamente ninguém, princípio constitucional, ninguém será privado da possibilidade do acesso à justiça. Ninguém.
Temos aqui o princípio da isonomia tributária, nesse contexto, etc. Tal. Então, você não pode alegar, não pode condicionar eu entrar na justiça para questionar um direito, eu não posso condicionar, é meu direito. Eu não posso, você só pode entrar na justiça se você depositar 500 mil reais, no nosso exemplo. Eu não posso condicionar. A Constituição não permite. Você não pode afastar do Poder Judiciário, não se pode afastar do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito, princípio constitucional. Você não pode, não é permitido afastar do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito nenhum. Aí você não pode condicionar. Então, essa possibilidade do montante, ela entende-se que ela foi declarada inconstitucional em função dessa situação. Tá? Em função dessa situação. Quaisquer reclamações ou recursos perante o fisco, você entrou com um recurso, estou questionando isso aqui, no fisco. Recurso administrativo, tem lá tudo, né? No fisco, na fazenda. Protocolou, o fisco não pode te executar. O fisco não pode te exigir reclamação e recursos administrativos perante o fisco, suspende a exigibilidade do crédito tributário até que se decida. Ah, mas aí eu perdi. Eu não gosto de ficar sentado, eu fico andando. É verdade, a gente fica preso aqui, Vitória. É verdade. Não, perdão aí, viu, pessoal de casa. Não, mas não. Eu gosto de andar, de riscar o quadro, blá, né? Ah, mas aí o fisco disse que o meu contribuinte vai ter que pagar, no nosso exemplo, 500 mil reais. Recurso administrativo, o fisco disse, não, indefiro, você vai ter que pagar os 500 mil indeferido. Pagar 500 mil reais. Você vai pagar os 500 mil reais? Você diz, não, peraí, não funciona assim, não. Eu contratei já ali o escritório de advocacia, de contabilidade de João Paulo Isaú e Vitória, do pessoal de casa. E aí, como é que vamos fazer? Vou pagar agora, não posso, não tenho. Vamos entrar na justiça. Nós vamos entrar e pedir na justiça uma medida liminar para que o fisco não possa cobrar esse tributo e vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, você pode pedir uma medida liminar, entra com uma ação contestatória, uma das possíveis ações, ou inominada, ou contestatória, tem que ver exatamente a ação possível, mas é possível no mundo jurídico, mas com pedido de liminar. O pedido de liminar, ele decorre necessariamente de dois requisitos fundamentais. Eita, eu falo e a hora corre rápido. Estou nem na metade. Ele decorre, talvez até tenha colocado alguma questão da prova daqui, e aí, se eu não finalizar até lá, eu vou ter que refazer, né? Eu não posso pedir o que eu não falei, né? Lógico, né? Mesmo já tendo tocado no assunto. Tomara que seja todo suspensão, né? Eu não lembro agora. Eu não lembro se foi Vitória chamando. Não sei se foi suspensão, eu vou ver. Então, porque eu acho que não vai dar tempo de extinção, não. Vai dar 9h30. Eu ainda estou em liminar. É porque é um assunto muito importante para vocês, pessoal. É a prática processual do contencioso do administrativo no fisco e judicial. Né? Nós estamos protegendo os direitos do nosso contribuinte, né, pessoal de casa? Pessoal de casa aí, pessoal de casa, não esqueci de vocês, não, pelo amor de Deus. Eu estou conectado aqui com vocês também. Fala, cadê o Alisson, que não falou ainda? Estou aqui só escutando, professor. Show de bola. Pode mandar aí as perguntas. Né? Então, é o seguinte, aí você, 500 mil reais no contencioso administrativo, não, você vai ter que pagar. Eu digo, não quero pagar, não tenho como. E aí? Digo, meu escritório de contabilidade aí, meu jurídico, como é que a gente faz? Vamos entrar com uma ação judicial agora contra o fisco, né, e vamos pedir uma liminar. Só que a liminar, que vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, ela decorre ela tem que ter dois requisitos para uma concessão de uma liminar. Porque uma concessão de uma liminar, pessoal,
ela é o que a gente diz no direito, inaudita altera parte. Ou seja, uma concessão de liminar ela é deferida pelo juiz sem ouvir a outra parte. A liminar é concedida inaudita altera parte. Na verdade, é pares. A gente diz parte, P-A-R-S, pares. Ou seja, isso quer dizer que é sem ouvir a outra parte. Ele diz, opa, conceda a liminar, sem ouvir o fisco. Aí suspende a exigibilidade do crédito tributário. No entanto, para que a gente possa ter uma liminar, a gente tem que ter dois requisitos extremamente fundamentais. É condição sem a qual não. Certo? Nós temos que ter o chamado fumus bonis iuris e o periculum in mora. Nós temos que ter o fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito. Você tem que demonstrar um direito. Senhor juiz, para os impostos, vou dizer para vocês não esquecer nunca mais, para os tributos municipais e estaduais, senhor juiz da Justiça Estadual, ó. Para os tributos federal, ou federais, a gente diz federais, nem é no plural, né? Para os tributos federais, senhor juiz da Justiça Federal. Não esqueça nunca mais isso na vida. Você vê numa prova. Eu acho que eu não fiz nessa prova, não, mas eu já fiz outra prova, viu? Eu disse para o ministro há muito tempo. Ou discussão do IPTU, então, do IPVA, etc. e tal. O procurador do Estado impetrou uma ação na Justiça Federal de Juazeiro do Norte, aí escrevi bem a situação, tudo corretinho, o restante, correto, bem direitinho, Então, e aí? Tudo errado. Porque você não pode discutir um tributo estadual na Justiça Federal. Quando chega lá no... Acontece, advogado? Acontece. Tem uns advogados que não é formado aqui na Unileão, né? Aí chega lá o juiz, ó. Aí o juiz diz, decreto a incompetência do juízo, remeta-se à Justiça Estadual. É desse jeito. E como tudo é eletrônico, né? O juiz diz assim, decreto a incompetência. Essa incompetência não é ineficiência, é incompetência jurídica. Ele não tem competência para decidir nada de tributo do Estado. Tá? Decreto a incompetência jurídica, remeta-se à Justiça Estadual. Aí o sistema vai para lá, entra e é redistribuído para uma das varas da Fazenda Pública. Uma das varas da Fazenda Pública para discutir questões contra o Estado. Eu já processei, ocorreu só uma parte aqui, pessoal, sobre essa questão da Fazenda Pública. Eu atuo muito em dano moral e dano material, aí eu falei muito sobre isso, né, com vocês lá no Estrutura de Direito, né? Estou agora com o pessoal aqui de manhã, show, pessoal, em administração, pessoal. Acidente numa estrada, uma construtora bem conhecida do Ceará, não sinalizou a estrada. Aí choveu um pouco, derrapou o carro, morreu gente. Processei a construtora. Aí a construtora disse, senhor juiz, eu não devo ser processada a empresa. Quem tem que ser processado é o Estado, porque a estrada é do Estado. Mas eu não processei o Estado. Não processei o Estado. Por que eu não processei o Estado? Primeiro, a alegativa de que o Estado é responsável concordo. Responsabilidade objetiva direta. Mas a empresa tem a responsabilidade também. Eu poderia processar só o Estado, eu poderia processar só a empresa e poderia processar os dois. Só que tem um problema, doutor. Se eu processar um ente da federação, o Estado, e o acidente ocorreu aqui em Juazeiro do Norte, o processo não fica em Juazeiro do Norte.
Competência, vara da Fazenda Pública da capital. Para lá. Quando não era tudo eletrônico como é hoje, hoje em dia eu despacho um processo no tribunal em Recife. Eu tenho um processo lá. Respondo lá. Aqui tudo é eletrônico. Eu estou de casa, eu faço tudo de casa. No escritório que você já conhece, de call, né? Minha tela, etc. E tal. Né? Mas também não é tantos anos assim, não, né? O pessoal não vai contar no dedo aí há quanto tempo, não. Quando era um processo físico, né? Que aí, não, o processo digital está há pouco tempo, não está assim há tantos milênios, não. Né? Que você tinha que dar entrada no papel, aí tinha que ir para Fortaleza. Aí não dá. Pessoal, eu vou terminar só suspensão. Se não der, se eu tiver feito alguma questão que seja de extinção, exclusão não tem. Exclusão é a V2. Eu não posso passar por cima, pessoal. Não posso. Não posso dizer, pessoal, extinção é isso, 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 isso. Não posso. Não posso porque é um assunto extremamente importante para vocês, da área de vocês. Ele envolve a prática, né? A prática que é o centro de nossa... Eu sei, aquele negócio do começo, bem cansativo, mas aqui é situação prática, pessoal, assim, tal. É o dia a dia, né? É o dia a dia. Então, você tem que demonstrar uma fumaça do bom direito. Dizer, senhor doutor, tenho aqui um direito, o físico está me cobrando isso, e existe um tributo, uma dívida tal, mas, no entanto, essa dívida, você, contador, que se vira. Né? Vocês aí, contador, arranjam uma brecha aqui para que esse tributo aqui não esteja certo. Não é um advogado, não. Arranja, rapaz. Me diga que esse tributo aqui de 500 mil aqui não me dê uma brecha. E a gente vai movimentar o Poder Judiciário para questionar. Arranja, não quero saber, arranja aí um negócio. Quem vai dizer o advogado? Nunca. Quem é que sabe da questão contábil? O contador, pô. Eu vou dizer só, olha, a dívida não é 500 mil reais, é 50 mil. Sim, me prove. Me prove. Quem vai dizer? O advogado? Não, você, gente. Olha aí a importância do negócio. Vocês que conhecem a alma da empresa. Não, advogado, é o seguinte, isso aqui, isso aqui. Aqui os papéis, tudo bem direitinho, foi assim, tudo tá. Vá por essa linha aqui, show. Temos uma brecha. Temos uma brecha. Não é um advogado, gente. Olha aí a união dos dois. Não tem como. Tem. Não tem. O advogado pode dizer, olha, senhor juiz, essa dívida não é de 500 mil, é de 50 mil. Ele pode só dizer isso? Pode. O juiz vai aceitar? Prove, doutor. E como é que o advogado só não argumenta? Você tem que ter uma brecha. Um papel, um documento, aconteceu um negócio, o fisco errou, o fisco errou aqui, tá. Então, nós temos uma fumaça de um direito. Nós temos uma fumaça, nós temos um possível direito, doutor. E o doutor, juiz, existe um perigo da demora. O perigo demora. Qual o perigo da demora? Pessoal, me dê mais um tempinho, vocês me dão só mais um tempinho, vocês estão aqui. Me dê só para me terminar aqui tutela e parcelamento, por gentileza. Tem uma paciênciazinha. Eu sei que alguns até dizem, Luciano, você não dê aula até mais de 22 horas, não. Né? Falaram comigo, viu? Mas porque não me empolgo, é muito bacana, né? Não vai quebrar aqui. Me dê só mais um tempinho, eu vou tentar falar menos dos outros e a gente complementa depois. Doutor juiz, há um perigo da demora. Perigo em mora. O senhor tem que me conceder essa liminar, sem ouvir o fisco. Mas por que eu tenho que lhe conceder essa liminar sem ouvir o fisco? E onde está a demora? Doutor, se o senhor não me conceder a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, o fisco vai constituir o crédito definitivo, vai me executar de forma ilegal. Concedo a liminar inaudita altera parte. Isso é a questão da medida liminar que pode vir a suspender a exigibilidade do crédito tributário. Agora, só em argumento? Não, é de prova, doutor. É de provas, certo?
O que é bom é que esses mesmos dois requisitos, eles se aplicam à tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? Eu estou pedindo já ao juiz que ele antecipe o resultado final. Qual a minha tutela, doutor juiz? A prova a gente chama inequívoca. É praticamente indiscutível. Por que eu digo praticamente? Porque tudo é discutível. Tudo no direito pode ser. Tudo no direito é possível. Absolutamente tudo. Tudo. Tudo no direito, pessoal, aprenda uma coisa. Não gosto da palavra aprender, mas assimilem uma coisa. Tudo no direito depende. Tudo no direito, envolvendo a matéria tributária, depende. Não esqueçam disso nunca. Tudo no direito depende. Isso aqui. Qual a melhor resposta? Doutor, então eu devo. O fisco está dizendo aqui que eu devo 5 milhões de reais. Como é que eu faço aqui? Depende. Melhor resposta. Depende. Vamos analisar. Vamos firmar um contrato. Depende. Depende de quê? Depende. Vamos analisar os contextos. O direito depende. Olha, eu estou sendo processado aqui para ir para a cadeia, uma daquelas leis lá que nós vamos voltar quando estiver falando de criminal, no âmbito tributário, etc. Eu vou para a cadeia? Depende. Depende de um monte de coisa. Primeiro, eu fico um contrato, né, doutor e doutora? Então, a antecipação da tutela, que é o a prova é inequívoca. Você provou, vocês contadores aí, contador. Estou aqui, ó. Está aqui, ó. Não é 500 mil, é 50 mil. O fisco erro material. Era para ser 50, jogou 500 mil. Era 50 mil, acrescentou um zero. Erro. É uma prova inequívoca. O juiz concedo a antecipação do resultado. Concedo a antecipação do resultado, porque nós tem que ter aqui tutela antecipada. O perículo, fumaça do bom direito, fumo os bônus de outro, e o perigo da demora, pode o fisco me executar, doutor. Opa, é inequívoca, não há dúvidas. Seria 50 mil, tem um zero a mais na hora que ele fez as devidas registros, etc e tal. Concedo a tutela antecipada sem ouvir a outra parte. Concedo de pronto. Suspenda as atividades do crédito tributário. Aí eu vou ouvir o fisco. O fisco pode dizer, eu errei. Resolvido. PT, saudações, tchau e bênção. Não. Aí o fisco vai recorrer. Aí começa a briga judicial. Perdeu, dependendo do tributo. Aqui em Juazeiro do Norte. Dependendo do tributo. Justiça Estadual aqui na Lagoa Seca ou a Federal. Federal? Acho que Federal está aqui também. Por aqui. Não. Nós estamos na Lagoa Seca, né? Para cá, é para o outro lado, do outro lado de lá, né? Da Avenida Leão Sampaio. Perdeu aqui. Você é empresário, está lhe pagando, já paga aí 500 mil reais no seu escritório de contabilidade, doutor. Recorrer para Fortaleza, não deu certo. Recorrer para Brasília. Isso leva uns 10 anos, rapaz. Hipoteticamente, tá? Hipoteticamente. Então, antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário. E o último, só para encerrar, mas é bem tranquilo, é bem simples, é o parcelamento, pessoal. O parcelamento é simples. Dúvida. É o mais comum que tem. Você chega lá e o fisco diz, pessoal, rapaz, vamos. Qual a importância disso aí também? É uma discussão de tudo isso aí. É que, se você tiver, e a gente vai ver lá na administração do fisco, só vou dizer que é um minuto, não que é mentira minha, só um pouquinho. Quando a gente estiver vendo a administração do fisco, as certidões negativas, as certidões positivas. Certidão negativa é que tu não deve nada. Certidão positiva é que tu deve o fisco. Ou seja, já te limita tudo. Mas existe uma certidão positiva, eu devo fisco, com efeito de negativa.
aí torna a tua empresa legal, para licitar, para fazer o que. Positiva porque tu deve, com efeito de negativa. O parcelamento é muito característico disso. Eu devo ao fisco 5 milhões de reais. Fisco, minha empresa é uma grande empresa, 5 milhões, não estou podendo, vamos parcelar? Tá bom, de quanto? De tantos R$ 1.000 por mês, parcelamento. Aí ela libera uma certidão positiva, eu devo, um efeito de negativa. Aí ninguém pode se recusar a receber essa certidão, ela é legal. O parcelamento é exatamente o que você via algo isso, eu fiz que negociar e parcelar. O parcelamento, ele suspende a exigibilidade do crédito. Enquanto você, evidentemente, quando você paga tudo, ocorre o quê? A extinção do crédito tributário. Quando você pagar o parcelamento, aí ocorre o pagamento, aí ocorre a extinção do crédito tributário. Mas, enquanto isso, está suspenso a exigibilidade do crédito tributário. Pessoal, belezinha? Só me diga uma coisa, deu para compreender, bacaninha aí. Sei que é muita informação, né? Mas é bem bacanazinha porque tem uma parte legal, a parte prática que nos leva a pensar exatamente a estratégia, isso aí. Detalhe, e o pessoal de casa que está aqui, na prática do seu escritório de contabilidade e no escritório de advocacia, você não precisa decorar isso. Você sabe desses conhecimentos gerais, como eu sei por quê. Eu sei alguma coisa, eu sei de tudo. Sei o grande mote de tudo. Isso que eu falei sem lei de campinho para vocês aqui, que é de prática, o dia a dia. Né? É com o tempo que a gente vai pegando. Alguma coisa mais específica, vamos olhar no CTN, doutor. Nós vamos olhar, nós vamos ler, pesquisar. Conversa essa, tem que decorar que o artigo tal, parágrafo tal, inciso tal, diz que é isso. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, não. Eu preciso saber esses que eu falei para vocês, em linhas gerais, e aí depende, vamos pesquisar. Não vai dizer que vai pesquisar na frente do cliente, né? Ok, pessoal? Pessoal de casa, vou parar aqui a gravação, está gravando. Beleza. Só um minutinho aqui.